Dia, turminha, como vocês estão? Estamos começando mais uma semana e essa semana as atividades vão ser um pouquinho diferentes. Elas vão estar mais enfeitadas com os personagens que talvez vocês já conheçam, mas alguns de vocês não conhecem ainda. Essa semana nós vamos trabalhar o folclore, que ele é comemorado dia 22 de agosto, sábado. E por causa disso, nós vamos passar a semana todinha trazendo atividades sobre esse tema. Mas e o que é folclore? Vocês já pararam para se perguntar? Quem já estudou com a gente, lembra que o ano passado a gente fez uma apresentação onde vocês usaram o gorro do saci, o cachimbo e a gente dançou uma musiquinha. Pois bem, o saci ele faz parte do nosso folclore, do folclore do nosso país. Mas o folclore, na realidade, é um conjunto de costumes que um povo tem. Então, ele contempla as lendas, as músicas, as danças, as comidas, as brincadeiras de roda, as brincadeiras infantis, as poesias, as adivinhações. Então, é toda uma cultura, é todo um costume que um povo tem. E o nosso Brasil é muito rico de cultura. Então, essa semana, eu escolhi trabalhar somente lendas, tá bom? Então, a gente vai ter a ajuda hoje da tia Noelle. Ela vai falar um pouquinho sobre as lendas do nosso Brasil. E a partir de amanhã, vocês vão conhecer mais detalhadamente sobre essas lendas. Mas só para finalizar, o que são lendas? Lendas são histórias que algumas pessoas acreditam que é verdade, outras não acreditam. Mas nessas histórias, as pessoas comuns e os animais têm poderes. Isso mesmo. O saci, por exemplo. Deixa eu trazer um exemplozinho de saci. O que é o saci? É um menino de uma perna só, que é muito travesso. Poderia ser qualquer criança. Só que o saci não, o saci é diferente. O saci, ele anda por dentro de um redemoinho. O saci ninguém consegue ver. O saci se move de um lugar para o outro num instante, no estalar dos dedos. Então, ele é um menino normal? Não, ele não é um menino normal. Ele tem poderes. E lenda é isso. São histórias onde os personagens, ou seja, ou os animais ou as pessoas, têm poderes sobrenaturais. O que é isso? Tem poderes que nenhuma outra pessoa tem. Então agora, boquinha de siri, preste atenção à história que tia Noelle vai contar. Bom dia! A história que eu vou contar hoje são as das lendas do folclore brasileiro. Elas variam de região para região e não tem um autor conhecido. E ela começa assim. Era uma vez uma menina chamada Lili que estava passando uns dias na casa de sua avó, quando observou que na estante havia um grande livro. Como ela era muito curiosa, foi perguntar à sua avó que livro era aquele. Então sua avó lhe disse que aquele era o grande livro das lendas brasileiras e perguntou se ela queria ouvir algumas. Ela logo aceitou. Sua avó então pegou o livro e começou a contar. A primeira história que a avó dela contou foi a história do Saci Pererê, que é um menino que tem uma perna só e fuma cachimbo, e usa um gorro vermelho na cabeça que lhe dá poderes mágicos, e ele faz muitas travessuras. A segunda história que ela contou foi a do Curupira, que é um menino que tem os cabelos vermelhos e os pés virados para trás. O Curupira é o protetor das matas e atrapalha os caçadores e destruidores da natureza. A outra história foi a história da mula sem cabeça, que é uma mula que no lugar de sua cabeça sai fogo. E essa mula surgiu através de uma maldição jogada em cima de uma mulher que se apaixonou por um padre. A outra história foi a história da Iara, também conhecida como Mãe d'Água. A Iara vive na beira do rio Negro, no encontro com os solimões. E ela atrai os pescadores com seu canto, atrai eles para o fundo do rio e eles morrem afogados. E a última história é a do Boitatá, que é uma serpente de fogo que vive nas matas protegendo os animais e a natureza. E essas são algumas histórias do folclore brasileiro. E entrou por uma porta e saiu por outra, e quem souber que conte outra.